Olá! Na educação de adultos há um desafio enorme. Como é que se consegue que a aprendizagem não seja só uma coisa de momento, mas que crie raízes e se transforme em ação a sério? Hoje, vamos ver de perto um método que tenta resolver precisamente isso. E esta citação do manual reflete, bem, vai mesmo ao centro do problema. É uma coisa que vemos acontecer em tantos programas. Começam com um grande entusiasmo, mas depois, pelo caminho, a maior parte das pessoas fica para trás. A vontade está lá, mas alguma coisa no processo falha em manter as pessoas ligadas. Pois, esta é a grande questão, não é? Se os métodos que já conhecemos muitas vezes falham, que alternativa é que existe? É essa a resposta que vamos tentar encontrar. Ok, mas antes de saltarmos para a solução, é mesmo essencial perceber a raiz do problema. E o mais interessante é que, muitas vezes, a falha não está nos formandos, mas sim na própria metodologia que se usa. E as razões, na verdade, são bastante claras e têm todas um ponto em comum: a irrelevância. Quer dizer, se o conteúdo não tem nada a ver com a vida real das pessoas, se os horários chocam com o trabalho e a família, e se o ritmo é demasiado rápido ou lento, a aprendizagem deixa de ser uma oportunidade. Passa a ser um fardo. E é por isso que as pessoas desistem. É precisamente aqui que entra uma filosofia completamente diferente. Vamos então avançar e ver como é que o método Reflect reinventa todo o processo de aprendizagem. O que é que torna o Reflect assim tão diferente? Bem, não é só mais um método. É uma fusão muito poderosa de duas grandes ideias. Pega na teoria de Paulo Freire, aquela ideia de que a educação serve para dar poder às pessoas, e junta-a com ferramentas práticas para que as próprias comunidades consigam analisar a sua realidade. E o resultado disto? Não há manuais. A própria comunidade transforma-se no livro. E este quadro, olhem, isto ilustra na perfeição a mudança de mentalidade. As palavras são importantes. Deixamos de ter uma sala de aula, com filas, e passamos a ter um círculo onde toda a gente se vê. O aluno, que é uma figura passiva, torna-se um participante ativo, e o professor, que detém o conhecimento, transforma-se num facilitador, alguém que apenas orienta a descoberta. É, no fundo, uma revolução silenciosa na forma como se olha para a educação. Certo, isto soa muito bem na teoria, mas na prática, como é que isto funciona? Como é que uma comunidade se transforma, assim, no seu próprio material de estudo? Esta frase diz tudo. A aprendizagem não é uma coisa que vem de cima para baixo, imposta por um especialista. Pelo contrário, nasce em baixo, do conhecimento que a comunidade já tem e que é partilhado de uma forma muito visual e colaborativa. O primeiro passo é super, super prático. Em vez de abrir um livro, o grupo junta-se no chão para criar um mapa da sua aldeia. E fazem-no usando o que têm à mão. Pedras para as casas, folhas para as árvores, ramos para os rios. Este ato, que parece tão simples, é na verdade profundamente transformador. O mapa deixa de ser só um desenho, passa a ser a primeira análise coletiva do seu próprio espaço, dos seus recursos e da sua organização social. E a partir deste mapa, a conversa começa a fluir e a evoluir para uma análise. O grupo começa a discutir os recursos que identificou, como neste exemplo do manual, onde se compara a papeira e o eucalipto. A discussão não é teórica, é sobre a realidade concreta que os rodeia todos os dias. E aqui vemos o resultado dessa análise. A papaya, que dá comida e saúde. O eucalipto, que pode ser uma fonte de rendimento ou um material de construção. Ao discutirem isso, os participantes estão organizando o seu próprio conhecimento, a ver a sua realidade com outros olhos e a perceber o seu verdadeiro valor. E aqui é que está a magia. É aqui que se faz a ponte para a alfabetização. As palavras mais importantes que surgem na conversa, palavras cheias de significado para o grupo, como solo, água ou árvore, tornam-se as primeiras palavras a serem aprendidas. Vejam bem como o processo é orgânico, faz todo o sentido. Pega-se numa palavra que toda a gente escolheu, como o solo, divide-se em sílabas, só e lu. A partir daí, exploram-se todas as combinações possíveis, as chamadas famílias silábicas. E de repente, os participantes não estão a decorar letras sem nexo. Estão a construir e a descobrir novas palavras com blocos que já lhes são familiares e importantes. A leitura e a escrita surgem de forma natural, a partir da sua própria realidade. Mas atenção! O objetivo do Reflect nunca foi só ensinar a ler e a escrever. A alfabetização é uma ferramenta, não é o fim. O verdadeiro objetivo é a ação coletiva. Esta imagem de uma floresta já crescida acho que simboliza perfeitamente o objetivo final. Porque depois da comunidade analisar a sua realidade e ganhar novas ferramentas de literacia, há uma pergunta que surge quase sempre. Ok, agora que percebemos isto tudo, o que é que vamos fazer em relação a isto? E as ações que podem nascer daqui são mesmo muito concretas.
O manual dá algumas ideias como estas: criar um viveiro comunitário, organizar a prevenção de incêndios ou até mesmo procurar formação técnica. A chave aqui é que a decisão e a liderança partem da própria comunidade. A aprendizagem transforma-se assim em desenvolvimento real. Para fecharmos isto, é fundamental perceber que o impacto desta abordagem vai muito, mas muito para além dos resultados que se veem logo à primeira. A grande questão é mesmo esta, e acho que estas pequenas mudas a simbolizam na perfeição. A conversa pode até começar sobre árvores, mas a pergunta torna-se muito mais profunda. O que é que nós podemos realmente cultivar aqui? Que potencial é que está à espera de ser desbloqueado? E o ponto final, o mais importante, é este. O método Reflect não ensina só a ler palavras, ensina a ler o mundo, como diria o Paulo Freire. Trata-se de cultivar a confiança, a capacidade de análise crítica e o poder coletivo para que uma comunidade possa não só resolver os seus problemas, mas também começar a escrever o seu próprio futuro.